E aí, já parou para pensar como é que funciona a herança genética? Tipo, por que uma pessoa pode ter os olhos do pai e o cabelo da mãe? Tudo misturado. A resposta para isso, gente, está numa das descobertas mais elegantes da biologia. Bora desvendar juntos a segunda lei de Mendel. Olha só o que a gente vai ver hoje. A gente começa entendendo como funciona a herança de várias características ao mesmo tempo, depois mergulha na lei da segregação independente. Daí, a gente vai decifrar aquele famoso cruzamento 9331 e, de quebra, aprender um atalho para facilitar a vida na hora de resolver problemas de genética. E, para fechar, um resumão visual para não esquecer mais nada. Então, tudo começa quando a gente dá um passo além do básico. Sabe a primeira lei de Mendel? Ela era focada em uma característica por vez. Só que a vida real é muito mais complexa, né? A gente é tipo um mosaico de traços diferentes. E aí fica a pergunta: como é que a genética lida com essa bagunça toda? Pois é, essa é a grande questão. Como é que a natureza organiza a herança de, sei lá, dois, três, vários traços ao mesmo tempo? Será que herdar uma característica atrapalha ou ajuda a herdar outra? Foi exatamente essa curiosidade que levou Mendel para o seu próximo grande experimento. Exatamente. O Mendel não se contentou em olhar uma coisa só. Ele resolveu encarar um quebra-cabeça maior. Como é que duas características diferentes, tipo a cor e a textura da semente de ervilha, são herdadas juntas? Ele queria saber se a semente, se era amarela ou verde, tinha alguma coisa a ver com ela ser lija ou rugosa. E foi aí que nasceu o estudo do hibridismo. E olha, a resposta que ele encontrou foi simplesmente genial. Tão brilhante quanto a primeira descoberta dele, sabe? E ela virou a base da sua segunda grande lei. A grande sacada é essa aqui. O gene que define a cor da semente e o gene que define a textura não têm nada a ver um com o outro. É como se eles estivessem em times diferentes. Na hora de formar os gametas, cada um segue o seu próprio caminho, sem um interferir no outro, totalmente independentes. Ok, mas como ele provou isso? Bom, o primeiro passo foi cruzar plantas de linhagens puras. Ele pegou uma que só dava semente amarela e lisa, dominante para tudo, e cruzou com outra que só dava semente verde e rugosa, ou seja, recessiva para tudo. O resultado? A primeira geração de filhos, a F1, 100% deles nasceram com sementes amarelas e lisas. Exatamente como esperado, né? Eram todos híbridos. Mas agora vinha o teste de fogo. O que será que ia acontecer se essa geração F1 se autofecundasse? A resposta para essa pergunta ia revelar o grande segredo da tal da segregação independente. Então, ele fez exatamente isso. Pegou essas plantas de híbridas, as VVR, e cruzou umas com as outras. A grande dúvida era que tipo de combinação de cor e textura ia aparecer na próxima geração, a F2. E mais importante, em que proporção? Será que só iam aparecer as combinações dos avós? Ou seja, amarela lisa e verde rugosa? Para prever o resultado, a gente usa o famoso quadro de Punnett. Eu sei, ele parece assustador com esses 16 quadradinhos. Mas calma, a lógica por trás é bem simples. Pensa só, cada planta daquela geração F1, por ser VVR, pode produzir 4 tipos de gametas diferentes. O quadro é só um mapa de todos os encontros possíveis entre esses gametas. Simples assim. E o mais incrível é que o resultado do experimento bateu certinho com a previsão matemática. O que o Mendel encontrou foi uma proporção super consistente de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, de cada 16 sementes, em média, 9 eram amarelas e lisas, 3 eram amarelas e rugosas, 3 eram verdes e lisas e só uma era verde e rugosa. Essa proporção, gente, é a assinatura digital da segregação independente. E aqui, ó, tá a prova final. Apareceram combinações totalmente novas, os chamados fenótipos recombinantes. Para pensar. As sementes amarelas e rugosas e as verdes e lisas, elas simplesmente não existiam na geração dos avós, que eram puros. Isso só pode acontecer por um motivo. Como o próprio Mendel concluiu, as características se separaram e se recombinaram de forma totalmente livre. Ok, aquele quadro de 16 quadrados é legal para a gente visualizar o processo, mas convenhamos, não é nada prático, né? A boa notícia é que a própria lei de Mendel nos dá um atalho, uma forma bem mais inteligente e rápida de chegar na resposta. A pergunta é, aquele quadro de 16 quadrados dá um trabalhão para desenhar? Será que não tem um jeito mais fácil de prever os resultados? Com certeza tem, e a lógica é a seguinte. Se as características são independentes, por que a gente não pode analisar cada uma delas de forma independente? Essa ideia é a chave para simplificar tudo.
Sim, a gente pode. E esse é o grande truque. A gente pode simplesmente quebrar o problemão do dihibridismo em dois probleminhas de monohibridismo, aqueles que a gente já sabe resolver da primeira lei. Depois, é só usar uma regrinha básica de probabilidade. Olha só que prático. Em vez de fazer aquele quadro gigante, a gente faz dois quadros pequenos e separados. Um só para cor, cruzando Vzinho com Vzinho, e outro só para textura, cruzando RR com RR. Cada um desses cruzamentos vai dar aquela proporção clássica que a gente já conhece de cor, 3/4 com o traço dominante para 1/4 com o traço recessivo. E agora vem a mágica da matemática. Vamos lá. Qual a probabilidade de uma semente ser amarela? É de 3/4. E a probabilidade de ser lisa? Também é de 3/4, certo? Agora, para saber a chance dela ser amarela e lisa ao mesmo tempo, é só multiplicar uma probabilidade pela outra. 3/4 vezes 3/4 dá 9/16. Se a gente fizer isso para todas as combinações possíveis, a gente chega na mesmíssima proporção 9, 3, 3 e 1. Tudo isso sem desenhar um único quadrado daquele quadro gigante. É simples e muito, muito poderoso. E o mais legal da segunda lei de Mendel é que a beleza dela não para por aí. Não se limita só a duas características. Esse mesmo princípio funciona para cenários bem mais complexos. Bora ver como? É isso aí. Esse princípio da segregação independente vale para cruzamentos com 3 características, o que a gente chama de tribridismo, ou até mais. E é nessas horas que aquele atalho que a gente aprendeu deixa de ser só útil e vira essencial. Já pensou ter que desenhar um quadro de Punnett para um cruzamento de 3 características? Seriam 64 quadrados. Ninguém merece. E para ajudar a gente a calcular rapidinho a variedade de gametas que o indivíduo pode produzir, tem uma formulinha super elegante, 2 elevado a n. Nesse caso, o N é o número de pares de genes que estão em heterozigose, ou seja, que têm alelos diferentes, tipo azão e azinho. Vamos ver um exemplo prático. Pega um indivíduo triíbrido, que é a ABBCC. Ele tem 1, 2, 3 pares de genes heterozigotos, então o nosso N é 3. Agora é só jogar na fórmula. 2 elevado ao cubo dá 8. Simples assim. Isso quer dizer que esse indivíduo pode produzir 8 tipos diferentes de gametas. A fórmula entrega a resposta na hora. Ufa! A gente viu bastante coisa, né? Para garantir que tudo ficou claro e bem fixado, vamos dar uma olhada num resumo visual com os pontos mais importantes. Então, resumindo a ópera. A lei, genes de características diferentes se separam de forma independente na hora de formar os gametas. A proporção, o cruzamento de dois dihíbridos resulta naquela proporção clássica de 9:3:3:1. O atalho, em vez de um quadro gigante, analise cada característica em separado e multiplique as chances. E a fórmula, use 2 elevado a n para descobrir rapidinho quantos tipos de gametas são possíveis. E para fechar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. A gente viu que a segregação independente funciona super bem quando os genes estão em cromossomos diferentes. Mas e se os genes para cor e para textura estivessem, sei lá, bem juntinhos no mesmo cromossomo? Será que eles ainda conseguiriam se separar de forma independente? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta para ela fica para uma próxima conversa.